O que é ensino esportivo? O que caracteriza a teoria do ensino desenvolvimental? E qual é a aplicabilidade do ensino desenvolvimental no campo prático do ensino esportivo? São questões como essas que vamos matutar no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, uma mulher branca, de cabelos cacheados que estão presos, tenho olhos verdes, estou usando uma camisa na cor rosa e ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Ana Cláudia, uma mulher branca, de cabelos ruivo, um pouco abaixo do ombro, usando uma tiara. Ela possui olhos castanhos e também usa uma blusa preta. Ao fundo, nós temos uma parede de cor branca. E vamos matutar hoje sobre o ensino desenvolvimental e a aprendizagem esportiva com o professor Madi Júnior de Miranda, da Universidade Estadual de Goiás. O professor Madi é doutor em educação e desenvolve pesquisas sobre a teoria histórico-cultural, metodologias de ensino-aprendizagem, educação física escolar e esportes. E para aprofundar mais sobre os estudos do professor Madi, você pode acessar o seu currículo Lattes através do QR Code que está disponível aqui na nossa tela. Professor Madi, seja muito bem-vindo ao Matutando de hoje. É um prazer tê-lo aqui conosco. E para começar os nossos diálogos, professor, e levando em consideração a intersecção entre educação física, ensino e desenvolvimento humano, podemos começar matutando sobre quais são os aspectos que constituem o ensino esportivo? E além disso, professor, fala um pouquinho para a gente sobre o que caracteriza a teoria do ensino desenvolvimental. Olá, é um prazer poder participar desse programa, que a gente tem acompanhado também algumas outras edições, né? Bom, minha autodescrição. Eu sou homem, branco, mas filho de pai negro, com mãe branca, então eu tenho características de negro, mas com a pele mais clara, cabelos curtos, uso óculos para leitura, né? Tenho 59 anos, caminhando para 60 anos. Estou de camiseta azul, com faixa branca nos ombros, e estou num escritório, né, com uma estante, com alguns livros e também alguns materiais esportivos atrás de mim. Para mim, é muito precioso poder falar da teoria do ensino desenvolvimental, especialmente aplicada ao esporte. Eu posso dizer que a minha experiência primeira foi com o esporte, então com a aprendizagem, com a prática, especialmente do voleibol, e com a minha formação em educação física e o meu trabalho junto à iniciação esportiva me levou a querer aprofundar estudos nesse campo. E esse processo contínuo de formação me levou para o mestrado e depois para o doutorado, que foi quando eu tive o primeiro contato com a teoria do ensino desenvolvimental. Na verdade, a teoria do ensino desenvolvimental também é muito conhecida como a didática do desenvolvimento humano, que é uma perspectiva formativa já muito antiga, né? Especialmente entre os russos da psicologia da educação. Então, começou por volta de 1958 a sistematização do que a gente chama hoje de teoria do ensino desenvolvimental,
com um russo chamado Vasily Davidov. Então, esse russo, ele se apropria dos conhecimentos de outros estudiosos, né, também oriundos da psicologia da educação russa, especialmente o Levi Vygotsky. Então, Levi Vygotsky, Alexei Leontiev, seriam dois precursores, né? Aí seria uma sequência: teoria histórico-cultural, teoria da atividade e teoria do ensino desenvolvimental. A teoria do ensino desenvolvimental, ela absorve a teoria histórico-cultural e a teoria da atividade. Então, quando a gente fala teoria do ensino desenvolvimental, então pressupõe os estudos de Vygotsky, Leontiev e outros vários estudiosos, né, desse campo. Basicamente, é uma teoria que busca potencializar as capacidades do aprendiz. Então, o ser humano, ele não nasce pronto. Então, nós somos fruto de intervenções formativas, de experiências, de vivências ao longo da nossa vida. Essas intervenções são decisivas para que essa nossa capacidade humana de apreender as coisas, de formar os conceitos, seja desenvolvida. Então, a proposta dessa teoria de cunho científico é justamente em cima do psiquismo humano, ou seja, estuda a mente humana, daí o termo desenvolvimental, que é um silogismo, não é uma palavra do nosso vocabulário português, é uma tradução russa, né, que tem justamente esse sentido, ou seja, de estudar o psiquismo humano e entender como que uma pessoa aprende. Professor, e já que você entrou nessa perspectiva esportiva, fala para a gente qual que é a aplicabilidade, então, do ensino desenvolvimental no campo prático do ensino esportivo? Bom, eu sou um dos precursores dessa perspectiva, de trazer a teoria desenvolvimental para a prática esportiva. Então, isso começou em 2013, com a minha tese de doutorado, né? Inclusive, essa tese me levou para uma experiência muito enriquecedora na minha formação, né? Que foi o doutorado sanduíche na Bélgica, que a partir da curiosidade que alguns professores da Universidade de Liège tiveram em saber o que era isso que estava acontecendo, né? Que a gente estava projetando, né? E aí eu fui lá ter mais experiências nesse campo de formação esportiva para depois poder finalizar essa pesquisa. Tudo começou com uma inquietação, e aí o que move o ser humano são as inquietações. Então, eu trabalhava já há alguns anos, especialmente no SESI, né, que é Serviço Social da Indústria, com formação esportiva. E aí sempre me inquietava, e isso é tradicional na educação física, uma atitude mais passiva do aluno no processo de aprendizagem. É como se os gestos tivessem que ser reproduzidos pelos alunos, e o professor ele avalia aquele gesto, aquela técnica, e fica corrigindo, né? E aí, frequentemente, você observa que o aluno, reiteradas vezes, volta a fazer aquela técnica, vamos dizer, biomecanicamente inadequada. Não é um movimento racional. Então, isso sempre me incomodou. E ainda tinha aquela situação que o aluno, muito dos exercícios esportivos, o aluno acaba fazendo para o professor ver, ou para o colega ver, para alguém ver, né? Ou seja, aquele aspecto da autonomia
eu vou aprender porque eu quero fazer bem, eu quero fazer da melhor forma, e como que eu consigo fazer a melhor forma, ou seja, esse interesse, esse voluntariado, parece que a forma tradicional da educação física não é a prioridade do aluno. Então, isso me inquietou e me levou a, empiricamente, fazer alguns experimentos, né, no campo prático, né, de uma forma, vamos dizer, até leiga, sem conhecer alguns referenciais teóricos. Eu só sabia que eu tinha que inverter o cenário. Então, se eu tinha um aluno passivo e um professor muito ativo, eu pensava que tinha que ser o contrário. Quem teria que ser muito ativo no processo de aprendizagem e desenvolvimento deveria ser o aluno. E o professor, o mediador do conhecimento. Então, o professor, a fonte do conhecimento, aquele que encaminha, né, o que ele não sabe, ele dá um encaminhamento, aquele que vai atrás do conhecimento para ajudar esse aluno. Então, o que me inquietava era essa questão, que foi o meu projeto de doutorado, né? E com esse projeto, eu conheci um professor muito proeminente no campo da didática, que é o professor José Carlos Libânio. Então, ele se interessou pelo meu projeto, e a leitura dele é que eu estava falando era da teoria do ensino desenvolvimental, que eu desconhecia até então. Aí eu estou falando do ano de 2009. Eu desconhecia, do ponto de vista da apropriação, da leitura, essa teoria. Mas eu já tinha uma intuição prática de como que poderia ser uma aprendizagem mais efetiva desse aluno, e eu já fazia vários experimentos, né? Então, com o estudo, com melhor domínio teórico, aí as coisas passaram a ficar mais claras, né? E a gente trabalha com uma perspectiva que é o experimento didático formativo. Ou seja, para a teoria do ensino desenvolvimental, a gente não vai dar uma aula de voleibol, a gente vai fazer um experimento didático formativo. Então, as atividades são propositivas em relação à condição de desenvolvimento dos alunos. Então, eu preciso saber quais os alunos que eu tenho, quais são as características deles, para mim propor atividades que são capazes de levá-los ao desenvolvimento. Então, isso seria algo básico. Eu preciso conhecer muito da modalidade, porque também, senão eu passo a ser um fator de limitação do desenvolvimento deles, se eu não tiver um bom domínio teórico, né, do conteúdo que eu trabalho. Então, surgiu essa possibilidade, né, de fazer experimentos com o voleibol para ver se havia a possibilidade de ajudar esses meninos no desenvolvimento. Então, o experimento consiste em, de posse dos pressupostos teóricos, ou seja, aquilo que fundamenta esse desenvolvimento, ou seja, a partir do estudo do psiquismo desses jovens, você conseguir propor atividades que realmente envolvem eles e dar a oportunidade desse desenvolvimento. Então, aqui, para exemplificar, né, de uma forma, o que seria aplicar essa teoria na prática, né? Vamos dizer que você vai ensinar uma criança a dar um saque no voleibol. Aí vamos pensar assim, um iniciante que vai dar um saque por baixo, que seria um saque em que você golpeia a bola mais ou menos assim na altura da linha do quadril. Então, você vai ensinar um movimento e você vai observar, assim, tem diferentes formas de golpear essa bola. Então, vamos dizer que com o punho fechado, com a mão espalmada, vamos exemplificar assim. Bom, qual que vai ser a forma que esse aluno vai executar e por quê? Isso precisa ser objeto da consciência dele. Então, não basta eu dizer para ele, você vai fazer assim, e ficar corrigindo ele o tempo inteiro. Eu tenho que levá-lo a descobrir
a melhor forma. E envolver ele nesse processo de descoberta, né? O conhecimento pronto, então vai chegar uma hora, porque já está escrito nos livros qual a melhor forma, uma criança, que às vezes não tem muita força, tem que ter a técnica correta. Mas eu preciso envolvê-lo nesse processo. O simples fato de envolvê-lo no processo vai dar mais propriedade de conhecimento para ele. E é isso que vai levar ele a ter mais autonomia, mais segurança, né? E a capacidade de teorizar, que é falar com propriedade sobre aquilo que ele faz ou tenta fazer. Né? Porque quando se trata de desempenho motor, então nem sempre a pessoa tem uma boa execução, mas ela pode ter uma boa teorização, ela pode conhecer muito bem, que já é algo muito importante. Professor Madi, nós vamos continuar matutando no próximo bloco sobre o ensino desenvolvimental no campo prático do ensino esportivo. E nós voltamos já já. Desenvolvimental e a aprendizagem esportiva é a temática do nosso Matutando de hoje. E nós já dialogamos sobre a teoria e também sobre a aplicabilidade do ensino desenvolvimental no campo prático do ensino esportivo. E agora nós vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Oi, meu nome é Wellington, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Química do IFG Campus Inhumas, estou no 7º período e gostaria de saber o que é a epistemologia. Olá, Wellington. Muito boa a sua pergunta, principalmente porque ela tem a ver com todos os estudantes de graduação, né? E principalmente com quem vai fazer alguma pesquisa. E todos os estudantes de graduação vão fazer pesquisa, né? Principalmente para o seu TCC, para a conclusão dos seus estudos. Então, a epistemologia, ou base epistemológica, também conhecida como teoria do conhecimento. Convenhamos, tem diferentes formas de você interpretar um mesmo objeto, ou uma mesma situação. Suponhamos que você mora em um lugar que tem uma ponte onde corre um rio. Aí, todo dia, você dá uma paradinha na ponte e aprecia a água correndo, né? Você pode dizer, assim, que aquele rio é sempre o mesmo, porque todo dia você olha lá, a água está correndo. Isso é uma verdade. E você pode dizer que aquele rio nunca é o mesmo, porque aquela água que você viu ontem não é a mesma água de hoje. Isso também é uma verdade. E pode aparecer outras verdades, ou seja, é a forma como cada um vê o objeto. E essa forma tem a ver com a filosofia, né, e com os conceitos que você forma a partir da experiência, da vivência com aquele objeto. Então, no campo da ciência hoje, a gente tem 3 formas básicas de você supor o que é a verdade. Então, seria o positivismo, a fenomenologia e o materialismo histórico dialético. Cada uma dessas bases epistemológicas vai interpretar um mesmo fato, um mesmo objeto, de formas diferenciadas. Então, eu imagino que você, na química, né, naqueles testes de laboratório, então você está lá manipulando lá uma reação, e o positivismo, ele tem muito a ver com a reação física, ou seja, com a natureza mesmo. Né? Então, você não vai supor que uma reação aconteceu, e nem vai dizer o que você pensa.
você vai dizer o que de fato acontece quando você mistura duas substâncias. Então, o positivismo ele passa a ser algo fundamental para essas ciências mais duras, né, da natureza e tudo mais. O que eu quero dizer é que não tem uma epistemologia que é superior, é melhor que a outra. Por outro lado, no seu trabalho de professor, se você for para uma sala de aula, trabalhar com seres humanos tem a ver com formação, com dimensões diversas. Então, a gente tem dimensão física, espiritual, sociológica, cultural. Então, tem várias dimensões. Então, não seria coerente eu formar um conceito de ser humano igual para todos esses alunos. Professor Madi, e o que as pesquisas indicaram sobre as avaliações dos acadêmicos em relação à aplicabilidade dessa teoria? Então, essa pesquisa ela foi objeto de um pós-doutorado que eu fiz em 2018 na Universidade de São Paulo. Foi minha primeira experiência com a USP, né, a partir desse projeto. E o que a pesquisa mostrou? Que os estudantes eles veem com muita propriedade a teoria do ensino desenvolvimental aplicada ao esporte. Então, isso é um livro que isso resultou num livro. O relatório dessa pesquisa foi um livro que a gente tem publicado. O que acontece na prática? Então, você vai me dizer assim, então, por que o ensino desenvolvimental, dentro das escolas de educação física, por exemplo, ele não é proeminente? Aí eu vou te dizer, nas graduações, essas teorias, elas nem entram nos currículos. Mas isso é uma questão ideológico-política que vem lá de trás, lá do que a gente vamos chamar assim, movimento de escola nova no Brasil, há décadas atrás. Né? Então, o Brasil, no seu desenvolvimento, na sua perspectiva desenvolvimentista, que é muito diferente de desenvolvimental, ele fez opção por um caminho mais pragmático da educação. Então, vamos pensar aqui, John Dewey, que foi um dos pragmáticos, né, que aí a nossa opção de educação fez esse caminho justamente no momento histórico, né, que se questionava muito o comunismo na Europa e no mundo, porque a teoria do ensino desenvolvimental ela vem de dentro do materialismo histórico dialético, né, que nasce lá com os alemães, com Marx, com Engels, né, para citar dois marxistas, e que o Ocidente, especialmente o nosso lado aqui, rechaçou lá atrás. Então, essas teorias, como eu disse, que é de 1920, 1930, os primeiros experimentos, Davi, de 1958, elas não entraram no nosso continente. Então, aí quando você vai para a formação, a gente pegou um outro caminho justamente por causa da perspectiva ideológica que tinha embutido. Então, no sistema neoliberal, coletividade não é a palavra que soa muito bem. Né? Então, numa visão economicista, o que soa bem é individualismo. Então, cada um compra seu carro, cada um tem suas coisas, sua casa. Então, é isso que movimenta, né, a economia. A perspectiva coletiva, não, vamos resolver juntos, vamos compartilhar, vamos dividir, vamos ver o que é melhor para todos. Isso, historicamente, se a gente for olhar o sistema educacional, não é algo muito incentivado, né? A não ser por dentro das escolas, especialmente das escolas públicas. Então, você vê que tem um movimento, então, que influencia para que os alunos na graduação de educação física não tenham
esse tipo de formação, que é uma formação que você vai ter contato já nos mestrados e doutorados que trabalham essa perspectiva, porque não são todos também, né? Então, para mim fazer essa pesquisa junto à USP, eu tive que oferecer essa disciplina na UEG como núcleo livre para os alunos, que eles precisam cursar disciplinas de núcleo livre. Aí os alunos de educação física, eu dei essa disciplina para eles um semestre, para depois entrevistá-los, e eles vivenciaram uma experiência prática, né, no estágio. E aí a conclusão, né, dessa pesquisa é que o ensino desenvolvimental seria muito bem-vindo, né? Então, é uma coisa que está crescendo, está em desenvolvimento, essas perspectivas. Então, hoje nós já temos várias universidades, eu citei a USP, aí hoje na UEG, junto ao PPGE de Inhumas, a gente já está fazendo esse trabalho. Na PUC, eu também sou professor da PUC, no PPGE da PUC, e no curso de Educação Física a gente também está fazendo esse trabalho já vem há muito tempo, a Universidade Federal de Uberlândia, e aí tem várias universidades no Sul. Recentemente, eu estive numa banca de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalhando em ensino desenvolvimental e aprendizagem do atletismo. Então, já está havendo um movimento muito interessante. Professor, e o nosso programa já está caminhando para o final, e eu gostaria de te agradecer por compartilhar conosco os seus conhecimentos e trazer essa perspectiva do ensino esportivo a partir da teoria do ensino desenvolvimental. Nosso diálogo foi muito rico, muito obrigada. Mas antes de finalizar, eu gostaria de te pedir que fizesse uma indicação de uma produção cultural sobre a nossa temática de hoje. Assim como o Wellington fez a pergunta sobre epistemologia, né, então não é uma questão de resposta rápida, e talvez pela minha fala dá para perceber que é complexo. Então, assim, tem diferentes verdades, é isso. Então, entender isso não é fácil, né? E existe até a verdade produzida, né? Que é o que a gente vê muito hoje. E eu recomendaria, então, esse livro de nossa autoria, né, que é o Ensino Desenvolvimental e Aprendizagem do Voleibol. É um livro assim robusto, que é justamente a nossa tese de doutorado, né? Então, ele está aí nas novas edições acadêmicas, e tem na biblioteca da Exefebo, tem exemplares desse livro, e a gente também se coloca à disposição, né, para conversar, às vezes para orientar algum projeto de pesquisa, alguém que quer desenvolver um projeto de pesquisa, né, que é muito do nosso interesse, esse tipo de trabalho, né. E, no mais, eu agradeço. Nós é que agradecemos, professor, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também ao coletivo de bibliotecárias do IFG, em especial a Maria Aparecida Rodrigues de Souza, pela proposição deste episódio. E por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência, também disponível no Spotify. Tchau, tchau!